Olá amigos, estamos de volta, estamos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo vídeos curtos da doutrina. Somos da CF de Itaipuaçu, Rio de Janeiro. No capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Estamos no segundo vídeo, no subtítulo A Reencarnação Fortalece os Laços de Família, ao passo que a unicidade, a crença numa única existência, os rompe. Então, falando da doutrina anti-reencarnacionista, aqueles que não acreditam em nada e acreditam que essa vida será o fim de tudo. Então, esse pensamento anula completamente a pré-existência da alma. Em sendo todas criaturas criadas ao mesmo tempo, sem que se conhecessem antes, nenhum laço existe, nenhuma afinidade, nenhum amor, nenhuma paixão. Logo, elas serão completamente estranhas uns aos outros. O pai e a mãe estranham o filho estranha o pai e a mãe, e assim sucessivamente. E a filiação só dá meramente pela filiação corporal, visto que não existe nenhum sentimento pré-existente que os liga. Então a possibilidade de não haver afinização numa única vida, a possibilidade de não existir amor dentro do núcleo familiar é imenso. Então as simpatias, amor, as afinidades seriam um mero golpe de sorte. Aqueles que deram sorte de estar mais ou menos com aqueles que, por um acaso divino, e acaso não existe, de estarem no mesmo núcleo, seriam mais abençoados ou privilegiados do que outros. Então é um sentimento e um pensamento completamente infeliz que não nos traz nada de bom. Não nos traz nada de bom. Então, conforme eles tenham vivido um bem ou mal, quando eles morrerem, eles vão para a mansão dos bem-aventurados ou para o fogo eterno do inferno. Quer dizer, nos causa ao falar não só um espanto, como uma tristeza atroz. Então, ficar para sempre, depois de uma existência, separados, então para que existiu essa existência? É uma ruptura completa do laço de família. Seria um incentivo ao desamor, seria um incentivo à não fraternidade, seria um estímulo para o materialismo extremo e para usufruirmos o máximo possível. E mais, Sócrates já falava, com esse pensamento, só os maus, só aqueles perversos, aqueles que erraram, que seriam privilegiados. E por quererem aproveitar o máximo da vida e se sobressair sobre os outros. Já em mão inversa, o estreitamento das relações, a crença na pluralidade das existências, a crença na reencarnação, existe uma perpétua solidariedade. É uma questão de desencadeamento lógico, porque se nós nos relacionamos a várias reencarnações, independente da posição que ocupamos, ora pai, ora mãe, ora filho, ora avô, ora amigos, nós estamos estreitando esses laços. Então, isso explica muito quando nasce uma criança, já existia um amor absoluto, crescente, uma afinidade entre a família, entre o marido e a esposa, entre os amigos e por aí vai. Então, quando se desencarna, não existe, quando se parte para outro mundo, para outra vida espiritual, não tem destruição os laços de afeição. Pelo contrário, eles sofrem um impacto de se fortalecer ainda mais, porque a parentela espiritual ela só aumenta. Aí podem pensar, mas meu Deus do céu, aquela que foi minha esposa nessa encarnação, chegando lá eu vou ter outras que já foram minha esposa. Somos espíritos. Na espiritualidade nos unimos pela afeição, pelo amor puro, e não pelo sexo. Espírito não tem sexo masculino ou feminino, espírito é espírito. Nos unimos pelas afeições. Então, por isso que a parentela espiritual só aumenta. E aquelas desavenças gradativamente irão sumir. E nós iremos evoluir. E consideraremos todos nossos irmãos.
porque assim o são de verdade. E no espaço, os grupos formam grupamentos sociais de família universal, se unem por afeições, se confraternizam por identidades. Então isso só gera o fortalecimento da união, e esse fortalecimento é um grande prêmio, porque felizes aqueles que se encontram na espiritualidade e se encontram aqui quando estão reencarnados. As energias, as polaridades se atraem e uns buscam os outros sem saber que foram parentes ou foram amigos ou foram afins em outras existências. Mas isso só traz felicidade, só traz união, só traz força para que cada um trabalhe em favor do outro, para que ambos possam progredir junto. Acontecem por vezes, e não raras, que espíritos que já estariam mais adiantados pedem para reencarnar junto com entes amados que estão mais atrasados moralmente e para vir no mesmo núcleo familiar para os ajudarem a eles se adiantarem, para que possam continuar a viver junto. Porque notem, com a evolução espiritual, espíritos habitarão outros ciclos evolutivos, talvez outros planetas, e pode ser que aí haja um desencontro em decorrência do nível evolutivo, que só vão poder nivelar novamente quando esses que estão mais embaixo ascenderem e chegarem, se nivelarem. Então muitos espíritos ajudam para que aqueles que são caros possam evoluir. E aqueles que estão na espiritualidade torcem frequentemente para aqueles que estão passando pela experiência material vençam, superem os obstáculos, cumpram o planejamento reencarnatório e ficam, não só nossos guias e mentores, mas os amigos familiares ficam tentando nos proteger e também intuir dentro das limitações que lhes são possíveis, porque eles não podem influir no nosso livre-arbítrio, eles podem nos dar conselhos, e conselhos que entram na nossa mente e se misturam à voz da consciência e se misturam com o nosso livre pensamento, e aí nós damos o fluxo como resultante do nosso pensamento, dessa sopinha de ideias. E quando nós reencarnamos para a espiritualidade, esses amigos espirituais, esses familiares queridos, esses entes amados, eles se reúnem e vêm nos receber, tão logo nós estejamos em condição. Tal qual amigos se reúnem quando alguém querido volta de uma viagem. Então aqueles que estão livres velam e torcem por aqueles que ficaram aqui. É como se fosse uma maratona em equipe. Os mais adiantados se esforçam e tentam fazer de tudo para que os mais retardatários progridam e avancem. E após cada existência, significa que cada um avançou um pouquinho na senda do aperfeiçoamento. E quando avança na senda do aperfeiçoamento, significa que serão mais depurados e mais estreitados os laços fluídicos, os laços de afinidade, os laços de simpatia, os laços de união, os laços de amor. Em sentido contrário, cada vez menos preso à matéria e, portanto, maior liberdade espiritual. Não vivemos, conforme vamos evoluindo, cada vez menos dores, doenças, tristezas, paixões, egoísmos, todos os atributos viciantes, vaidades, orgulhos. Quanto mais evoluímos, menos os teremos. Isso é muito legal. Então a afinidade real é de alma para alma e ela sobrevive à destruição do corpo. Temos amigos que nos são às vezes mais simpáticos, mais afins e mais próximos que às vezes consanguíneos, aqueles que não são familiares consanguíneos, porque provavelmente já convivemos em outra existência. Então esses laços, eles preexistem à destruição do corpo e são duráveis e eles são passíveis de serem estreitados cada vez mais por simpatia, por amor, por afinidade.